Glória a Deus, mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz do Senhor, servas e servos de Deus. Vamos meditar na palavra do Pai, porque sem a palavra do Pai nada podemos fazer. A palavra se encontra em Ageu 2, 3, onde fala: quem há de entrar em vós, que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória. E como vedes agora, não está como nada diante de vossos olhos, comparado com aquela. Ora, pois esforçai-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Zorobabel, sumo sacerdote, esforça-te de todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. A segunda palavra da aliança que fiz convosco, quando saiu do Egito e o meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer o céu e a terra e o mar, terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá coisas preciosas de todas as nações. Enchei esta casa da glória, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o Senhor fala no 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. É maravilhoso. Então, essa é a palavra do Senhor. Teve a primeira casa. E agora o Senhor diz que Ele é a prata, Ele é o ouro. Nesta segunda casa, o Senhor vai trazer ouros e abundância, como Ele tem prometido aqui na palavra dEle. Que o foco da oportunidade, a direção dEle e a sua palavra. E Ele fala, esforçai. Porque minha é a prata e meu é o ouro. Então, nesta noite, na minha vida e na sua vida, creia somente que o Senhor, Ele é o dono da prata e do ouro. Se Deus não fizer nas nossas vidas, que ninguém mais faz. Quando a vida está difícil, em nossas vidas financeiras, nós devemos buscar com antecipação, orando, suplicando a Deus para que Ele venha trazer à existência aquilo que não existe. Então, na primeira instância de nossas vidas, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós temos que passar pelo processo, pelo funil, pela peneira, pelo propósito, até chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Há um propósito em nossa vida, mas o crente passa pelo deserto. E às vezes estamos passando pelo deserto, mas é tão difícil. É tão difícil para cada um de nós, quando passamos, a gente às vezes não entendemos. A gente só passa a entender quando verdadeiramente o Senhor nos abençoa e diz por quê e para que a gente passou pelo processo. Quando a gente passa pelo o deserto, é para forjar caráter, é para dar novas direções, é para que a gente venha se estabilizar, porque muitas vezes a gente é possível,
é que diz? Tem possessão de compras. A gente quer comprar tudo, a gente quer ter tudo. E quando a gente é servo de Deus, a gente tem que ter um limite. Há muito tempo atrás eu fazia isso, comprava tudo, fazia, mas hoje eu não faço mais. Eu compro ainda algumas coisas, mas não como eu era antes. Agora eu tenho tentado me equilibrar, orando, pedindo a Deus, né, para que nos dê controle, para que a gente não venha colocar os pés por amor. Porque o Senhor fala na sua palavra, um dia eu fui moço, hoje sou velho, né? E Ele não tem mais a gente como inocente. Então o que a gente fazia quando a gente era novo, a gente não pode fazer mais hoje. Mas ele falou a glória da primeira casa, né? Aqui tem a glória do segundo templo. Aí ele deu aqui o exemplo da primeira casa, né? Na sua primeira glória, a primeira glória da casa, do segundo templo. O azeite representava o bem mais precioso que podemos receber em nosso ser. O Espírito Santo, quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, todas as suas bênçãos são derramadas sobre nós. Jorozabel, Josué e todo o povo se uniram para atender com muito tempo de instrução dada por Deus. Por meio do profeta Ageu, a direção do Altíssimo, tendo fidelidade no nosso propósito e sofrimento que veio pela desobediência quando aplicamos o seu conselho no nosso viver. Recebemos recompensa, cumprimento das suas riquezas, promessa em nossas vidas. Eu sou convosco, diz o Senhor. Quando temos e sejamos obedientes a Deus, somos instruídos, agimos no meu tempo, em quem somos fortalecidos, capacitados para realizar o que Ele nos pede. Judeus ficaram animados, né? E eles têm o Todo-Poderoso conosco, porque necessitamos para vencer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E assim a sua palavra, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, está falando aqui, né? E a sua palavra, verdadeiramente, eles abrem as portas, verdadeiramente ele traz as nossas vitórias. Porque antes a gente estava desobedecendo, porque quando a gente compra, possivelmente fazemos muitas dívidas, a gente verdadeiramente estamos desobedecendo a Deus. Mas quando a gente coloca esse propósito na mão de Deus, para que Deus venha tomar a direção da nossa vida financeira, das nossas compras, que o Senhor venha dirigir nossas vidas, nossa casa, nossas finanças, nosso salário, aí o Senhor passa a instruir e nos dá direção para fazer verdadeiramente o que Ele quer e obedecer. O segredo é a obediência. Às vezes nós não obedecemos a Deus em tudo, porque somos falhos, pecador, né? E nós somos carne. Mas para que a gente venha ter o sucesso com Deus, a gente tem que obedecer. Né? Parar de enganar o irmão, né? Dever e não pagar, parar de mentir, enganação, mentiras por mentiras. E se a gente viver dessa forma, não tem como nossa vida prosperar. Aí vem os danos, vem as tribulações, as dívidas que chegam, as contas que chegam e as pessoas não têm condições de pagar. Porque verdadeiramente não ouviu a voz de Deus e não obedeceu os seus mandamentos e aquilo que Ele manda fazer. Porque Ele fala em Deuteronômio 28, que
e se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardar